Senhor presidente, vereadores e vereadores, vereador Colpani, eu só gostaria de deixar registrado e fazer um apelo em função das chuvas que ocorreram no sábado à noite em nossa cidade, que atingiram muitas famílias, famílias do Parolim, famílias do SIC, famílias do Capão Raso, Novo Mundo, Pinheirinho, diversos bairros. Tivemos famílias atingidas e surpreendidas com a quantidade de chuva que caiu por cerca de 30 minutos em nossa cidade. Então, a Prefeitura está recebendo doações de colchão, água potável, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, móveis, e essas doações podem ser feitas diretamente no Disque Solidariedade, que fica na Fundação da Ação Social, na Rua Eduardo Esprada, 4.520, ou também, a partir de hoje, nas regionais, nas unidades da FAS. E também as pessoas podem ligar no 56 para obter informações de que tipo de doações que elas podem levar. No sábado à noite, vereadores e vereadoras, no momento das chuvas, acompanhei o desespero das famílias ali na Vila Ipiranga, no Capão Raso. Foi algo surpreendente a força das chuvas, tubulações sendo arrancadas com asfalto, com pedras, com tampa de caixas de água e levando tudo que via pela frente. Então aqui fica esse registro dessa tristeza de ver esses alagamentos, o sofrimento das famílias, mas também fica uma alegria da esperança de ver a força dessas famílias em lutar, em continuar trabalhando para recuperar a união que essas famílias fazem para recuperar as suas casas, os familiares, os vizinhos, e também a solidariedade do povo curitibano, que se mobilizam e levam doações à FAS, o trabalho da Defesa Sociais, das administrações regionais também, em tentar amenizar o impacto no sofrimento dessas famílias. E ontem também estivemos acompanhando, junto com a administração regional ali no Capão Raso, essas famílias que foram afetadas, e também estive na rua Odorico José Tia Moleira, no SIC, verificando o quanto essas famílias perderam. Móveis, cama, geladeira, fogões, tudo colocado na rua, que foram atingidos, ou esses móveis foram perdidos com as chuvas. E também aqui fica registrado esse apelo, destaco o condomínio onde moramos, o condomínio Life, ali no Capão Raso, que fizeram uma campanha, e ontem a equipe da FAS, do SIC, passou e levou colchões, roupas, alimentos. Então também fica essa boa ideia que os condomínios se organizem, que possam fazer doações. Eu acredito que nesse momento, móveis, cama, colchão, tudo que tiver que puder doar, que seja útil a essas pessoas, é importante. E fica então esse registro dessas chuvas que, segundo os institutos, choveu em meia hora, metade do que era previsto para o mês. Então, realmente foi uma tragédia que aconteceu nessas regiões que foi afetada. A Vila Uberlândia também, que havia sofrido muito no final do mês de dezembro, as pessoas perderam tudo no final do mês de dezembro, estavam se recuperando, aconteceu novamente, perderam tudo aquilo que tinham recuperado. Então fica esse registro. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador Para inscrito. registro, senhor presidente. Ok, vereadora, na sequência, tá? Eu quero só complementar o trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na arrecadação, a comunidade evangélica, a Igreja Batista também, para atender a população que tanto precisa nesse incidente das enchentes dos bairros. Ok, vereadora, obrigado. Fica o registro. Próximo vereador inscrito é o vereador Mestre Pop. Nós temos o vereador Mestre Pop, temos na sequência o vereador Zezinho. Acho que vai ser possível uma fala menor daí, vereador. Bom dia, senhoras e senhores. Uma boa segunda-feira para todos, de muito trabalho. E, dentro das palavras que o vereador Tio Kuzma estava apontando,
nós também, outras partes da cidade, também teve alagamento relacionado à quantidade de chuva excessiva que caiu, e os moradores da 29 de outubro, na Caximba também, a água inundou suas casas, perderam o pouco que tinha, principalmente roupas, e dentro da preocupação da enchente, vem a questão de doença. Nós sabemos que, principalmente na beira dos rios, a doença transmitida pelo rato, essa é uma grande preocupação, e deixar aberto para todas as pessoas que possam fazer doações, principalmente de roupa, calçados, né? Eles precisam também de alguma tipo, guarda-roupa, outras coisas que eles perderam, mas o principal seria roupas, alimentações, porque eles deixam guardado em lugares baixos e a água subiu mais de um metro, tomando conta das casas. E nós sabemos que aqui a gente tem pessoas de bom coração, sabemos também dos segmentos, tanto evangélico como católico, que são pessoas que, através das suas igrejas, vêm ajudando constantemente esses moradores menos favorecidos, e doações para ser entregue no bairro da Caximba, vocês podem estar direcionando para a Escola Municipal Joana Raxia, que fica na Rua Beraldo Paulim, bem no começo, onde vai ter um anúncio hoje de uma obra da Prefeitura e da Delegado Bruno de Almeida. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Toda forma de doação será muito bem-vinda. Obrigado. Fica o registro, vereador. Vereador Zezinho do Sabará. O senhor tem 4 minutos e 30, vereador. Só um minutinho. Obrigado, mestre Pop, por ceder os minutos. Bom dia, presidente. Bom dia aqui todos os membros da mesa, vereadores e vereadoras e todos que acompanham essa sessão. Hoje não vim falar da UPA-SIC, mas sim, também, como os demais vereadores que me antecederam aqui na tribuna, eu venho falar também das enchentes. A SIC, eu creio que foi a mais atingida por causa da bacia do rio Barigui. Eu estive lá no local, apesar das críticas, que as pessoas às vezes não entendem. Cadê os políticos? O que estão fazendo? A gente é bastante criticado nessa hora, mas a gente sabe que a natureza, a chuva, a gente não tem no momento, além do que a gente já fez. Eu lembro muito bem de que, na época do prefeito Beto Richa, ele com a Fernanda, o Luciano Dutti e o Monir, da Coab, a gente realocou 550 famílias das margens do rio Barigui para a Vila Corbélia, 500 famílias para a Vila Arroio, 180 para a Vila Aquarela. Então, passou bem de 1.000 famílias tiradas só das margens ali do Barigui, da região ali próxima. Já foi um avanço, porque as casas, tinha casa que o pé direito do barraco estava dentro d'água. Então, ele impedia a passagem das águas quando o rio aumentava o seu volume. Só que não foi o suficiente. Hoje ainda nós temos bastante morador em áreas de risco, precisamos fazer um trabalho, precisamos continuar fazendo isso. Eu lembro que foi feito na época, foi um avanço, foi retirado muitas famílias do Parolim, do SIC, de outros bairros, de outras vilas, mas não pode parar, tem que continuar retirando, protegendo as margens do rio. Eu vejo muito pouco ser feito pelo problema sério que acontece. Ontem eu estava socorrendo as famílias lá, tentando ajudar de uma forma ou de outra. Tinha rua que você não conseguia passar de carro, porque tomou conta, os móveis jogados na beira da rua, para possivelmente a prefeitura recolher. Olha, não dava para passar de carro. Colchão, cama, sofá, geladeira, fogão, tudo que tinha de móveis jogado na rua. Então, isso eu acho que é um absurdo, né? É uma coisa lamentável. A gente sabe que é a natureza, mas nós temos também como fazer alguma coisa para amenizar o sofrimento daquelas pessoas. Muitas vezes nós criticamos, né? Por que foi morar na beira do rio, em área de risco? Mas e quando a pessoa não consegue pagar um aluguel, quando a pessoa não consegue, chega sem condições, chega de outros lugares, do interior do Paraná, ela tem que achar um lugar para morar, né?
E é esse lugar que o pobre consegue morar. Se o pobre conseguisse morar no Batel, Água Verde, não tinha esse problema, mas não consegue. Eu mesmo morei na beira do Rio Barigui por 2 anos. Graças a Deus consegui uma condiçõezinha para comprar um terreno onde eu estou hoje, um terreninho, e hoje foi melhorando, e hoje eu estou lá. É um lugar alto, não tem perigo de enchente, mas é ali bem próximo. Tiramos algumas pessoas do fundo de vale, do Sabará, onde estava também o problema de enchente, agora não tem mais esse problema. Então, eu acho que nós, como autoridade, o prefeito se empenhar, ele esteve lá ontem na SIC, deu atenção toda especial, teve o prefeito, teve o Eduardo, teve o Jamur, toda a equipe da prefeitura apoiando. Eu não estava na hora, porque eu estava andando nas margens do Rio Barigui para tentar ajudar aquele pessoal. Mas fiquei sabendo que a minha equipe, até minhas filhas, estavam tudo empenhada, ajudando lá, separar as roupas, colchão, cobertas para distribuir, toda a minha equipe empenhada, e eu estava fazendo visita. Então, não pude acompanhar o prefeito ontem, mas ele esteve lá, dando o seu apoio, a sua palavra. Isso é muito bom, mas esperamos que isso continue. Lá no Sabará mesmo, nós temos uma área grande, lá que cabe dá para acomodar umas 200 famílias, que é da Curitiba S.A. A área está um matagal, eu já cobrei das autoridades, da Coab, para que se faça alguma coisa, antes que a Curitiba S.A. venda aquela área. 30 segundos, vereador, conclui, por gentileza, vereador. A Curitiba S.A. às vezes tem vendido algumas áreas que a gente não concorda. Daqui um pouco ela vende aquela área lá para o empresário. É importante a empresa? É importante também. Mas as famílias que estão sofrendo talvez seja uma oportunidade de sair dessas áreas de risco. Então, nós temos que dar o nosso apoio e torcer para que tudo dê certo. Tá? Então, cobrar das autoridades para nós continuar esse trabalho de realocação. Ok, vereador, desculpe, tempo. Fica o registro. Eu também, em nome da mesa e dos servidores da Câmara, nós queríamos disponibilizar o espaço da Câmara para que os vereadores, servidores, alguém que possam fazer doações de alimentos e roupas, nós estaremos arrecadando e encaminharemos a FAS também para que faça a entrega a essas pessoas que foram atingidas pelas chuvas. A gente também lamenta o momento que vive muitos moradores. Senhor presidente, vereadoras, vereadores e mais presentes. Primeiramente, eu gostaria de fazer alguns apontamentos em relação à situação das enchentes que aconteceram nesse último final de semana. E é claro que todos nós acompanhamos e sabemos que houve uma precipitação intensa, né, num período muito curto, e isso foge do controle em algumas situações. No entanto, há algumas questões que são crônicas, regiões onde nós temos enfrentado a questão das enchentes já há algum tempo, e que envolvem alguns equipamentos públicos, e por isso da nossa preocupação. É óbvio que nós lamentamos e sabemos de todas as iniciativas, tanto no que diz respeito às pessoas que estão se mobilizando no sentido de ajudar aqueles que foram atingidos pelas enchentes, tanto que aqueles que perderam móveis, enfim, que perderam uma série de objetos, como as situações mais extremas mesmo de famílias, né, que inclusive perderam todos os seus alimentos por conta dessas enchentes. Gostaria de frisar 2 equipamentos que têm, cada vez que chove, né, não precisa chover muito, eles são atingidos, justamente por se situar numa região que, no nosso entendimento, não deveria nem ter acontecido a construção. Né? Um deles é o CIMEI Barigui 1. Todos que já passaram por ali, tem vereadores, inclusive, que se colocam, né, como vereadores ali da região, sabem que qualquer chuva
esse CMEI é atingido, porque ele fica à margem, né, do rio Barigui. Da mesma forma, a escola, né, já foi um SEI, hoje não funciona em período integral, mas a Escola Municipal Professor Dario Veloso também fica às margens do rio Barigui. E cada vez que tem uma enchente, se perde, né, não só a questão de móveis, mas de materiais didáticos, tudo tem que ser reposto. E, no nosso entendimento, deveria se pensar em projetos a médio prazo, no sentido de relocar esses 2 equipamentos. Eu acho que não é possível se manter tanto o CMEI Barigui 1 quanto a Escola Dario Veloso naquele espaço, porque realmente é um espaço, né, que não é apropriado para a construção. Seriam regiões, né, claro que há uma ocupação urbana, né, e que hoje nós temos lá diversos moradores e, obviamente, temos equipamentos públicos, mas não há obra de drenagem que resolva, justamente pela localização desses equipamentos. Então, é um apelo que fica aqui para que as secretarias responsáveis, seja a Secretaria de Educação, seja obras, enfim, meio ambiente, possam fazer um estudo realmente técnico, aprofundado, para que se reveja essa situação. E tivemos a oportunidade também, nesse final de semana, de estarmos numa atividade ali na Vila Formosa, que também foi atingido. A gente sabe, algumas casas já foram realocadas ali na região, mas nós sabemos que é necessário ainda, né, um investimento do poder público para que várias famílias deixem de sofrer em consequência das enchentes naquela região. E não poderíamos deixar de mencionar que, nesse período, principalmente em 2015, nós tivemos convênios com o governo federal, do PAC 2, onde tivemos várias regiões beneficiadas com investimentos de macrodrenagem, bacia de contenção. Citando os exemplos rapidamente, do PAC 2, macrodrenagem na bacia do rio Ponta Grossa, bacia de contenção do rio Barigui, bacia de contenção do Ribeirão dos Padilhas, bacia de contenção do rio Iguaçu, perfilamento do rio Barigui, intervenção em favelas, como eu acabei de citar aqui, bacia do Formosa, né, da Vila Formosa, intervenções ainda na bacia do rio Pinheirinho, bacia de contenção do rio Atuba e ainda a revitalização do rio Belém. Infelizmente, né, esse programa, que trazia recursos de grande monta, né, tem sido desmontados pelo governo golpista de Michel Temer. Então, em 2015, nós tivemos um investimento de 67 bilhões no PAC, nessas diferentes obras, e hoje esses investimentos, né, não chegam a 25 bilhões para todo o Brasil. E também, acho que é importante ressaltar, no que diz respeito aos investimentos no município de Curitiba, que hoje, na política de meio ambiente, nós tivemos já investimentos bem superiores no que diz respeito à gestão de riscos e de desastres, e hoje houve a redução para cerca de 25% apenas dos recursos do governo municipal para essa área. Então, nós temos que fazer esses apontamentos, porque entendemos que são prioridades que não podem ter uma redução no seu investimento. Mas não poderia deixar de, na semana que comemoramos e também refletimos acerca das questões da mulher, falar um pouquinho, e entendemos que é
muito pertinente nesse espaço falar a respeito da inserção da mulher na política. E é importante destacar que nós tivemos como primeira parlamentar, em 1934, uma médica paulista que tomou posse da Câmara e também da Assembleia Constituinte. E é importante registrar o nome de Carlota Pereira Queiroz, que foi a primeira mulher, portanto, a ocupar a tribuna do parlamento para se pronunciar. Ela nasceu de uma família rica, né? E óbvio que num país desigual como o nosso, dificilmente uma mulher mais humilde seria a primeira a se eleger, né? Mas é importante que foi uma mulher, entrou na política se engajando na Revolução Constitucionalista de 32, e se insurgiu à época contra o governo de Getúlio Vargas. No seu primeiro discurso, no seu discurso de estreia, ela afirmou o seguinte: apesar do silêncio que tenho mantido desde o início dos trabalhos dessa casa, cabe-me a honra, com a minha simples presença, aqui de deixar escrito por um capítulo novo para a história do Brasil, o da colaboração feminina na política do país. Então, podemos até perceber no seu discurso, né, um certo recuo, mas que fez a história sendo a primeira mulher a ocupar esse espaço. Gostaria também de destacar uma segunda parlamentar, que foi a Berta Lutz, deputada eleita, então, pelo Distrito Federal na legislatura seguinte, e um dos ícones do feminismo, né, no Brasil. Então, diferente, né, da Carlota Pereira Queiroz, a Berta Lutz se colocava como uma mulher feminista, né, e tivemos a participação da Berta de uma forma bastante ativa. E em 24 de fevereiro de 1932, foi publicado o primeiro Código Eleitoral no Brasil, que eliminou as restrições, mas apenas facultou o voto às mulheres, né? O alistamento e o voto só passaram a ser obrigatórios definitivamente na Constituição de 1946. E é importante dizer, eu sou bióloga, né? A Berta Lutz era bióloga também, né? Além de ser uma líder feminista. Também vou destacar um dos trechos da sua fala, em 28 de julho de 1936, que foi o seu primeiro discurso na posse da Câmara dos Deputados. Ela foi eleita a primeira suplente, é importante ressaltar, e acabou assumindo em decorrência da morte do deputado Cândido Pessoa. O que ela falou no seu primeiro discurso? A mulher é metade da população, a metade menos favorecida. Seu labor no lar é incessante e anônimo. Seu trabalho profissional é pobremente remunerado. E, as mais das vezes, o seu talento é frustrado. Quanto às oportunidades de desenvolvimento e expansão, é justo, pois, que nomes femininos sejam incluídos nas cédulas dos partidos e sejam sufragados pelo voto popular. Então, essa foi a primeira fala da Berta Lutz. Também, uma outra representante importante foi Antonieta de Barros, que foi a primeira mulher a integrar a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em 11 de julho de 1901. Era educadora e jornalista e teve que romper
muitas barreiras para conquistar espaços que, em seu tempo, eram inusitados para as mulheres, e mais ainda para uma mulher negra. Então, a Antonieta de Barros, além de enfrentar as mesmas dificuldades que tanto a Berta Lutz como também, né, a Carlota tiveram que enfrentar, ela era uma mulher negra, então as barreiras eram ainda maiores naquele momento. Ela também fundou o curso Antonieta de Barros, que dirigiu até a sua morte, em 1952, além de ter lecionado em 3 colégios. Então, ela manteve intercâmbio com a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, na primeira eleição em que as mulheres brasileiras puderam votar e receberam votos, e filiou-se ao Partido Liberal Catarinense. E é importante destacar que somente agora, em 2018, né, nós poderemos, né, eleger uma primeira senadora indígena, né. Então, em quase 130 anos de história republicana, nós tivemos um único representante, que foi Mário Juruna, um cacique chavante, que foi deputado federal pelo PDT entre os anos de 1983 e 1987. Então, é importante fazer esse destaque que as mulheres indígenas ainda não conseguiram ocupar esse espaço. Nós temos, então, a Thelma Marques Taurepang, secretária do Movimento de Mulheres Indígenas de Roraima, que tem no seu estado, né, representado aldeias e movimentos sociais. Então, ela tem aparecido como um possível nome, uma pré-candidata, né, ao Senado. Ela é filiada ao PCdoB e originária da comunidade indígena Mangueira. Bem, meu tempo está... 30 segundos, vereadora, para a senhora concluir, por favor. Dizer que nós avançamos muito, mas temos muito ainda para conquistar. Aqui mesmo somos apenas 8 mulheres, um parlamento, né, de 38 cadeiras, e eu acho que só teremos a igualdade quando ocuparmos metade dessas cadeiras. Então, essa é uma luta que nós temos que continuar fazendo na política também. Obrigada. Senhor presidente Serginho, entendemos plenamente a urgência do tempo. Obrigado. Bom dia, vereadoras, bom dia, vereadores, bom dia a todos os colaboradores e demais visitantes. Eu venho a essa tribuna para fazer uma observação e um agradecimento. Em locais onde as baixadas são fortes e os rios são grandes, os transtornos têm acontecido. Então, ali no começo da Avenida Venceslau Braz, ali também em seguida do viaduto da Marechal, e Maestro Francisco Antonello e demais ruas, virou um mar muito entristecedor com essas fortes chuvas. É claro que as obras estão acontecendo, mas temos que estar conversando mais com a população, empresários, segmento de diversas entidades, para que possa ter resultados melhores e qualidade de vida para as pessoas, principalmente nesse momento de chuva. Ontem tivemos reunido ali na comunidade de São Sebastião, mobilizamos um QG em várias comunidades católicas, evangélicas, para que possa respaldar, colaborar junto à nossa vizinhança. E faço também um agradecimento às regionais que deram as mãos hoje pela manhã, liberando a Avenida Venceslau Braz, que tem 3 pistas, uma com o Circular Sul e 2 pistas para veículos. E caiu uma barreira entre a Roberto Koch
e Maria Leixubética, bem na Baixada, perto do Grupo Dom Ático, e caiu ali nada nessa barreira, uns 12 caminhões de terra, nada grave, e hoje as regionais, como ali é o Triângulo, Novo Mundo, Guaíra e Lindóia, a regional Portão, na pessoa do Gerson Gunha, me procuraram, João do Suco do Pinheirinho, para que pudesse dar a liberação, a vazão nessa rua. Então, agradeço a esses companheiros por ser solidário numa hora de muito desafio, muita dor para a comunidade. Graças a Deus, sobrevivemos sem maiores transtornos. Fiquei um bom tempo desviando nada de 130 a 150 carros que não entrasse no Parolim. Porque a Brigadeiro Franco, a água, me passaram um vídeo, que a água estava dando para o pescoço das pessoas. Então imagine, podemos dizer, naquela descida, aonde estava